Bom dia a todos. Eu vou falar aqui da interface gráfica da central telefônica desenvolvida pela Ponte Telecom, certo? Inicialmente a gente tem aqui, né, a tela de login, né, onde todo usuário terá, né, o acesso, né? Esse acesso ele é de acordo com a função do usuário, né? A gente tem lá uma tela que eu vou mostrar mais para frente referente a permissões e perfis de cada usuário, né? A gente pode definir que o usuário só pode ver relatórios ou só pode ver o dashboard, né? E outros usuários podem fazer até alteração de rota, tá? Vou entrar aqui com o usuário teste. Inicialmente a gente tem aqui uma tela de dashboard, né? Pela Ponte ser uma empresa de gestão em telecomunicações, né? A gente resolveu dar informações de uso para o cliente, para ele visualizar como está sendo utilizada a telefonia da empresa, tá? Então aqui inicialmente a gente tem um filtro, né? Data início, ela sempre vai ser a data do dia que a gente verificar, mas aí eu posso puxar informações de um mês, né? De acordo com a data início e data fim que eu preencher aqui e filtrar, né? Então, referente ao dia de hoje, né, a gente tem as ligações efetuadas por categoria, onde a gente tem aqui uma questão de que 38% das ligações, né, elas foram para fixo, uma quantidade total de 46 ligações, né? E entre ramais a gente tem 73 ligações, né? 73 ligações que representam 61%. Essa informação também poderia vir para celular, né? Se a central estivesse liberada para originar ligações para celular, porém essa central especificamente ela não possui essa permissão, né? É uma questão de política interna do cliente. Efetuadas por tipo, né? Aqui a gente tem a questão do verificar as ligações internas, ligações locais de longa distância ou até internacional, né? Então eu vejo aqui que ligações internas foram 73 ligações entre ramais, que representa 61%. É efetuada por situação, atendida, não atendida ou ocupada, né? Então a maior parte das ligações foram atendidas, 61%, né? Efetuadas por operadora, essa informação não está aparecendo aqui, porém por o cliente não utilizar ligações para celular, tá? Porém, dentro da nossa central a gente tem um banco de dados da Anatel, né, da ABR na verdade, que é a agência que faz a questão da portabilidade numérica, onde a gente tem o banco de dados referente à portabilidade numérica, né? Então ele é atualizado 3 vezes ao dia e essas informações de eu saber qual número de destino, qual operadora do número de destino que eu estou ligando, né? Isso a central nos traz essa informação e é interessante quando a gente passa a utilizar a questão de Gateway GSM, que a gente chama no nome popular chipeira, né? Eu passo a ter conseguir através dessa função aí da central direcionar que quando a ligação for para a operadora X, ela vai sair pelo chip da operadora X, né? Então essa ligação intra-rede que a gente chama entre para a operadora X, para a mesma operadora, né? Ela geralmente é tarifa zero, né?
nos planos mais básicos, né? Os planos que estão custando aí em média R$ 9,90 por chip. Né? Então a gente passa a ter um potencial ilimitado de ligações, né, com custo previsto. Vamos dizer que eu tenho uma chipeira com 10 canais, 10 chips, né, e eu vou ter um custo aí de R$ 99,90, né, e com uma questão de custo previsto, né, com um potencial ilimitado de ligações, né, sem ter aperreio no final do mês. Geralmente, quando se implanta essa solução em cliente, a gente tem economias aí em torno de 90%. Efetuado, e aqui embaixo a gente tem efetuadas por rota, né? No caso, o cliente aqui ele só tem uma rota de saída, que é o E1, né? Mas ele poderia ter chipeiras, ele poderia ter operadora VoIP, né? E essas ligações a gente iria verificar aí qual a margem de saída por cada rota configurada, certo? E no final aqui a gente tem um gráfico evolutivo efetuadas por hora, né? Aqui a gente tem informações do horário de pico de ligações. Até o momento aqui a gente está no início do dia ainda, na parte da manhã, mas entre 8 e 9 horas da manhã a gente teve 42 ligações. Aqui foi o horário de pico do cliente. Aqui a gente também tem um monitor geral, né, que é uma questão de monitoria dos ramais, onde a gente consegue ver o status do ramal, né? Eu consigo verificar que o ramal aqui Copa ele está a 6 minutos sem ligação disponível e que tem outro ramal aqui em ligação, né? E a 2 minutos em ligação, né? Se ele estiver chamando, aparece aqui também chamando, né? Fica amarelo e vibrando. Deixa eu ver se eu pego uma ligação chamando aqui. Ok, chamando. Então está entrando duas ligações aqui a 4 segundos chamando. Consigo ver até de qual ramal está vindo essas ligações ou até do número, tá? Essa informação ela pode vir por fila ou por departamento também. Eu consigo verificar por departamento, né? Para ficar melhor visível para atendente ou quem quer que utilize essa ferramenta, tá? Esse ramal eu posso pausar ele. Se eu pausar ele, ele não recebe mais ligações, né? Até que eu tire a pausa lá, ok? Aqui a gente vai para o segundo item aqui, que é a parte de telefonia. Eu tenho a questão dos departamentos, que eu consigo cadastrar os departamentos, né, para a gente ter informações no relatório, né, por departamento, né, até por centro de custo, no caso. Criar filas. Essas filas, a gente, no caso, quando a gente entra em contato e a atendente virtual, a URA, atende, a gente consegue ser direcionado para um determinado setor, né? Isso aí são as filas. Digite 1 para falar com o comercial, né? Então, isso aí a gente está sendo direcionado para uma fila. Existe uma ferramenta bem interessante aqui que é o espião. Essa ferramenta é bem utilizada, né, nas monitorias de call center, né, para que eu como supervisor eu consiga entrar numa ligação do meu colaborador, né? Eu consigo escutar a ligação em tempo real, ele conversando com o cliente, e consigo interagir. No caso que se ele oferecer algo errado ao cliente, eu consigo informar ele lá que ele está oferecendo o produto errado ou o valor está errado, né? E sem que o cliente escute, né? Ele escuta, ele só não pode responder, porque se ele responder o cliente escuta, né? Então é uma ferramenta bem interessante aí para monitorar aí a qualidade do atendimento, né, aos nossos clientes. E a questão de ramal, né, eu consigo criar ramais aqui bem facilmente, eu não preciso ter um conhecimento técnico para isso, pois aqui a linguagem ela é bem acessível, né? Eu boto o nome lá do usuário do ramal, o número, né? Se eu botar um número aqui e ele já estiver
sendo utilizado, aí a própria central informa aqui que ele está sendo utilizado, né? O tipo do ramal, se ele é SIP ou se ele é analógico, no caso, se a gente utilizar a questão de FXS, né? De placas FXS. A senha, né, para eu poder configurar ele lá ou no ATA ou no softphone. E a quantidade de chamadas simultâneas. Esse ramal ele pode ligar ao mesmo tempo para 2 pessoas, para 1 pessoa, para 5 pessoas, né? Isso aí vai depender do que a gente vai estar disponibilizando para ele. O grupo de captura, né? Isso aqui serve para quando eu quiser puxar ligações. Por exemplo, o meu colega de birô, ele saiu da sala e o ramal dele está chamando lá. Eu consigo puxar a ligação porque eu estou no mesmo grupo dele, tá? O departamento, né, para ele poder entrar no centro de custo, correto, né? Permissão de contexto é o que eu vou liberar para ele fazer, se ele pode fazer ligações para fixo, se ele só pode fazer ligações internas entre ramais, se ele pode fazer ligações de longa distância internacional, aí eu vou definir aqui, né? A questão das filas, que é aquela questão de eu poder definir que na fila, quando eu ligar para a URA e tiver lá a opção digite 1 para falar com o comercial, né? Então eu vou botar o meu ramal vai ser um dos ramais que estão naquela fila ali comercial, né? Por exemplo, aqui eu posso botar fila atendimento e a fila recepção também. Eu posso ter mais de uma fila, né? Sendo telefonista no caso. Posso ter mais de uma fila para o mesmo ramal, tá? Isso aqui é mais parte técnica, né? Questão de codec e tudo mais. Geralmente a gente usa padrão. Se permite o ramal ser espionado, né? Através daquela ferramenta, né? O espião, ou gravado, né? Então depende aí das questões. Se o ramal for um ramal de diretoria, no departamento financeiro, aí eu não vou deixar ele ser gravado, né? Isso aí é uma questão de política do cliente. Mas a gente pode também, na próxima versão aí do sistema, existe um ramal secreto, onde eu consigo definir que o usuário X do sistema pode acessar as gravações daquele ramal, só esse usuário, então só os usuários, né, que eu defini. Aqui para a parte de relatório, é uma parte bem interessante, né? Onde a gente tem aqui informações do cliente, né? Das ligações, né? Como a gente tinha uma questão de cada cliente pedir um tipo de relatório diferente, né? Então a gente resolveu deixar aqui que o cliente customize o relatório de acordo com a necessidade dele, né? Então o cliente, através aqui dessa colunas, filtro colunas, ele consegue customizar o relatório de acordo com a necessidade dele, tá? Então eu vou aqui, ó, tá botando outras colunas, né? E a partir daí, ó, o relatório ele já se molda de acordo com o que eu selecionei, né? Então eu fiz aqui o meu tipo de relatório, né? Até que eu vá lá e mude novamente, ele vai ficar esse padrão aqui até que eu mude, né? Então aqui dentro do relatório a gente tem uma questão bem interessante que é o nosso tarifador, né? Além da duração normal que é feita por segundo, conforme as centrais convencionais, né? Porém a gente teve uma preocupação de que o cliente a operadora, ela não tarifa por segundo, né? Ela existe uma cadência, certo? Então se eu cadastrar essa cadência aqui de acordo com o contrato, cada operadora existe uma cadência diferente. Por exemplo, existe a operadora
que ela tem a cadência que passa a tarifar a ligação a partir de 3 segundos até 30 segundos, né? Então, se você utilizou 18 segundos, você vai pagar 30 segundos, né? E depois ela vai fracionando de 6 em 6 segundos, né? Já existem outras operadoras que elas têm a cadência de 3/60, então o primeiro minuto ela sempre vai cobrar cheio, né? A partir de 3 segundos. Se você utilizou 40 segundos, ela vai te cobrar 60 segundos, né? E depois vai fracionando de 6 em 6 segundos. E existem outras operadoras que a fração dela já é de 60 e 60 segundos. Ela sempre vai te cobrar um minuto cheio, né? Então, a partir desse cadastro de cadência e a tarifa definida para a operadora, né? Para aquela rota, a gente consegue ter uma duração cadenciada, onde ela vai informar aqui, na verdade, ela vai simular a tarifação da operadora. Então, a partir daí a gente consegue simular a realidade do que foi consumido mesmo, né? E o valor ele tem que bater de acordo com o valor que a operadora está cobrando, tá? Então o valor vem aqui, né? Eu posso até utilizar aí, por exemplo, na questão de um cliente que é um hotel e ele quer botar ligações lá e tarifar essas ligações para o hóspede, né? Então ele também pode fazer a tarifação dele através daqui da nossa central, tá? Existe o protocolo das ligações e as gravações das ligações. Lembrando que tudo que é feito na central, a gente tem a questão do log, então tem o registro de tudo. Se eu apertar aqui no play para escutar a gravação, né? Vai ficar lá registrado que eu, no horário de 11 horas e 15 segundos, que é o horário atual, eu fiz, né, apertei aqui para escutar a gravação. Eu executei aqui o play, certo? Se eu executar o play, eu escuto a gravação. Existem ramagens que não podem ser gravados, então não vai ter esse play, né? E aqui do lado a gente tem como baixar a gravação no formato MP3, né? No caso, você precisa ter aquele arquivo ou enviar aquele arquivo para o cliente, então você consegue baixar ele na hora. A gente tem vários tipos de relatórios, né? Esse que eu apresentei foi o detalhado, mas eu posso ter ele simplificado por fila barra ramal, simplificado por ramal, né? Por origem, né? Então ele vai me dar informações do ramal, quantidade de ligações atendidas, não atendidas, né? Então a gente tem diversos tipos de relatórios e pode ser feitos diversos filtros. Eu só quero ligações que foram originadas para fixo. Só quero ligações que foram originadas de longa distância, fixo de longa distância, né? Então, só as atendidas, né? Então eu consigo aqui puxar por departamento, por rota, do jeito que eu quiser. Aqui para frente a gente tem a questão da administração, usuários, onde eu posso criar novo usuário, né? E dar as permissões a ele. Eu consigo informar que o usuário X ele só vai ter permissão de ver a tela, né? Então esses perfis eles são definidos, né, com o administrador geral do sistema, né? Eles são definidos e aí quando eu for criar o usuário eu escolho o perfil dele, tá? Rota de saída, né? Eu consigo ter aqui as rotas e fazer a alteração da rota, por exemplo aqui, né? Porque aqui só existe uma rota. Então eu tenho uma rota que é 1 e tem outra rota que é 1 ligações celular, né? Se eu adicionar essa outra rota aqui, ela passa a ser uma redundância. Poderia ser uma operadora VoIP, uma questão do Get GSM, que é a chipeira, né? Com uma segunda rota aqui. Então se eu salvar aqui, quando a ligação não conseguir sair pela primeira rota, que é 1, ela vai sair pela E1 ligação celular, tá? Se eu botar a seta para cima e salvar essa rota aqui, E1 ligação celular,
ela assume a telefonia do cliente e todas as ligações passam a sair por ela, tá? Ela passa a sair por ela. Se eu excluir essa rota 1, que era normal aqui, então eu só vou ter uma ligação, uma ligação celular. Eu posso ter 10 rotas aqui embaixo como redundância, né? Se eu salvar, ela vai assumir, né? Não vou salvar aqui, né? Mas se eu salvar, ela assume, tá? Existe uma questão aqui de que, por exemplo, o E1 da operadora caiu e eles deram um prazo de 4 horas. Então eu posso ter automático com a redundância que uma outra rota assuma essas ligações, mas também posso vir aqui alterar em tempo real facilmente, né, com apenas um clique, resolver um problema de uma telefonia parada lá com a empresa que tem mais de 100 ramais. Tá? E aqui a questão do servidor, status do servidor, que são informações do servidor, do hardware, né? Então eu estou utilizando de processador 2%, memória 9%, disco, né, HD 3%, o sistema ele está app, comp é a chipeira, o get GSM não existe nesse caso aqui, então ela está down porque ela não existe nesse cliente. E no momento eu tenho uma chamada ativa, né? Se por acaso eu preciso de fazer um serviço na empresa, eu consigo vir aqui e tenho que desligar o servidor, eu consigo vir aqui desligar o servidor e depois ligar ele sem ter nenhum problema, tá? Ou reiniciar, no caso se o servidor ele tiver, a gente tem algum problema aí que esteja travando alguma coisa, eu consigo vir aqui reiniciar sem nenhum problema, né? Então é isso, né? A gente tem vários recursos também a mais, né? Como na nova versão a gente já tem a questão da URA, onde o cliente consegue utilizar, fazer a sua própria URA com as árvores, né? Por exemplo, URA de nível 1, nível 2, né? Eu tenho banco X, né? Então eu ligo para o banco X, para um número único nacional, né? 4004. E aí para falar com a unidade Recife, digite 1. Para falar com a unidade João Pessoa, digite 2. Para falar com a unidade Salvador, digite 3. Então eu escolhi lá a unidade 1, Recife, e aí eu vou ter uma outra URA dentro dessa unidade, né? Onde para falar com o comercial digite 1, com o financeiro digite 2, né? Então eu posso ter vários níveis de URA, né? Eu mesmo posso criar de acordo com as filas que eu defini, e o áudio eu posso importar esse áudio, ele pode ser gravado no estúdio, eu posso fazer, né? A nova versão da central ela já vai trazer uma caixa de texto onde eu consigo escrever e o áudio ele já vai sair automaticamente através de uma API na própria central. Porém, muita gente não gosta desse tipo de áudio porque não é um áudio humano, né? Aí vai a preferência do cliente, tá? Então é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa central.